Olá, seja bem-vindo ao canal A Arte de Programar. Hoje nós vamos discutir o Merge Sort, que é um algoritmo fundamental em entrevistas técnicas. O Merge Sort é conhecido por sua eficiência e abordagem de dividir para conquistar. E hoje eu vou te mostrar uma versão otimizada do algoritmo. Então, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora lá para a solução. O Merge Sort é um algoritmo de ordenação que se destaca pela sua eficiência e abordagem de dividir para conquistar. Tradicionalmente, o Merge Sort funciona dividindo repetidamente um array em duas metades até que cada subparte contenha apenas um elemento e, em seguida, fundindo essas partes de volta de maneira ordenada. Para ilustrar como o Merge Sort organiza e funde os dados, vamos usar este array de exemplo: 6, 3, 8, 5, 2 e 1. O array completo é dividido ao meio, resultando em 6, 3 e 8, o primeiro subarray, e 5, 2 e 1, o segundo subarray. Então, uma chamada recursiva é feita com os elementos da esquerda, no caso 6, 3 e 8. Esse subarray também é subdividido, então vamos ter os subarrays 6 e 3 e um subarray 8. Uma chamada recursiva é feita novamente apenas com os elementos da esquerda, no caso, o 6 e o 3. O array é então dividido novamente apenas com um elemento. Uma chamada recursiva é feita novamente apenas com o elemento 6. Como o array contém apenas um elemento, a recursão é encerrada. Ele volta para a chamada recursiva anterior. E então ele faz uma chamada recursiva apenas com o 3, que contém apenas um elemento. Então, a chamada recursiva é encerrada. O que ele faz? Ele ordena esses dois elementos. E ele volta para a chamada recursiva anterior. Agora, ele faz a chamada recursiva do segundo subarray, que contém apenas um elemento, que é o 8. Então, nenhuma chamada recursiva mais é realizada. Ele volta para a chamada recursiva anterior. E o que ele faz? Ordena esse subarray. Como esse array já está ordenado, ele volta para a chamada anterior. E ele faz a chamada recursiva novamente com o subarray da direita, passando os elementos 5, 2 e 1. E esse subarray também é dividido. Ele vai dividir em dois subarrays, 5 e o 2, e um subarray com o elemento 1. Ele faz uma chamada recursiva apenas com os elementos 5 e 2, a chamada da esquerda. Esse array também é subdividido, que faz uma chamada recursiva apenas com o elemento 5, ele contém apenas um elemento, a chamada recursiva é encerrada. Ele faz uma chamada recursiva da direita apenas com o elemento 2. Como é apenas um elemento, ele volta e ele faz a ordenação desses dois elementos, o 2 e o 5. Essa chamada recursiva é encerrada e ele volta para a chamada recursiva do subarray principal. E ele faz uma nova chamada recursiva com o elemento da direita, que é apenas um. Como é apenas um elemento, ele volta para a chamada anterior e esse array é ordenado. Então está aqui, 1, 2 e 5. Agora o próximo passo é fundir esses dois arrays de forma ordenada e teremos esse array aqui ordenado. Na versão tradicional do Merge Sort, esse processo de divisão e fusão envolve criar várias cópias de subarrays. Por exemplo, nesse array de 6 elementos, dividimos o array pela metade e cada uma dessas divisões é uma cópia do subarray. Depois, nessa fase, tivemos que dividir o array novamente, o que também seria uma cópia do array. Então, como vocês podem notar, a cada divisão são criados novos subarrays e a cada um desses subarrays é copiado de volta para o array original na fase de fusão. Isso pode resultar em um uso significativo de memória adicional, pois cada subarray é uma cópia separada de uma parte original. A versão otimizada do Merge Sort, que vamos explorar hoje, aborda esse desafio de maneira mais eficiente. Em vez de criar múltiplas cópias de subarrays a cada divisão, utilizamos um único array temporário e ponteiros para controlar as partes do array que estamos atualmente ordenando e fundindo. Essa abordagem reduz o uso excessivo de memória, já que evitamos a criação repetida de novos subarrays, tornando o processo mais eficiente, especialmente para grandes conjuntos de dados. Ok, vamos fazer então a implementação otimizada do Merge Sort.
Vejam que eu já fiz a definição do método main. Eu defini um array a ser ordenado. Eu também criei um método chamado mergeSort e ele recebe como parâmetro o array a ser ordenado. Nessa versão otimizada do mergeSort, ao invés de fazermos cópias dos subarrays, que podem ser muitas, e fazer um uso excessivo de memória, nós vamos utilizar apenas um array do tamanho do array original, e esse array vai nos ajudar no processo de fusão e ordenação. Como eu disse, ao invés de fazer as cópias dos arrays, dos subarrays, nós vamos utilizar ponteiros. Então, observem que eu já tenho aqui um ponteiro E, apontando para o primeiro elemento do array, inicialmente aponta para o primeiro elemento do array, e o direita, que inicialmente aponta para o último elemento do array. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos criar primeiro o array temporário. Então será newInt, e ele é do tamanho do array original. Agora, eu vou sobrecarregar esse método mergeSort, em que eu vou passar para ele o array a ser ordenado, o array temporário, o ponteiro esquerda, que inicialmente começa de 0, e o ponteiro direita, que inicialmente apontará para o último elemento do array. Como esse método ainda não existe, vamos criar esse método. Ok? Vamos mudar o nome dessas variáveis. Aqui será esquerda e aqui direita. Bom, o mergeSort utiliza a abordagem dividir para conquistar. Então, agora, nós precisamos encontrar o meio do array. Para isso, vamos declarar uma variável chamada metade, em que a fórmula do metade será esquerda mais direita dividido por 2. Então, seguindo nesse exemplo, isso aqui seria 0 mais 5 dividido por 2. Então, aqui, metade seria 2. Então, nosso primeiro subarray seria o 6, 3 e 8. Mas nós não vamos fazer uma cópia desse subarray. Nós vamos utilizar os ponteiros. Agora, o que nós precisamos fazer? Fazer uma chamada recursiva para esse método mergeSort, em que eu vou passar para ele o array, o temp, vou passar para ele o esquerda, mas agora eu vou passar para ele o metade. Então, esse seria o nosso subarray. Essa seria a nossa chamada recursiva. Então, eu teria o esquerda apontando para o 6 e o direita apontando para o 8. Essa chamada recursiva vai gerar uma outra chamada recursiva. O metade, então, seria 0 mais 2 dividido por 2. Isso aqui seria igual a 1. Então, ele criaria um subarray, 2 subarrays, com esses dois elementos. Então, eu teria aqui mais uma chamada recursiva. Eu teria o esquerdo aqui e o direito. São dois subarrays, um com 3 e um com 6 e um com 3. Isso também geraria outra chamada recursiva, que seria 0 mais 1 dividido por 2. Então seria 1 dividido por 2, aqui seria 0. Então teria uma chamada recursiva aqui apenas com um elemento. Então direita e o esquerda teriam o mesmo valor. Então vejam que essa é a condição de parada, a condição base da recursão. Vamos implementá-la. Se o esquerda for maior ou igual à direita, ele não faz nada, simplesmente retorna. Então, nesse caso, ele não faz mais nada para essa chamada recursiva. Agora, ele faz uma chamada recursiva apenas com 3, o que também não vai fazer mais nada. Então, agora, a chamada recursiva seria mergeSort, array, temp. Eu vou passar agora o metade mais 1 e o direita, que seria justamente essa chamada recursiva apenas com 8. E o que ele vai fazer? Agora, nós teríamos que ordenar esses arrays. Para facilitar o processo, o algoritmo será o mesmo para poder fazer a ordenação de qualquer subarray. Isso aqui ficaria 3, 6 e 8.
Aqui ficaria 3, 6 e 8. Ele também faria chamada recursiva dessa parte. Então eu teria essa parte 6, 3 e 8, 1, 2 e 5. O processo é igual tanto para a esquerda quanto para a direita. Mas agora, veja que nós temos dois arrays. Esse array, teoricamente, esse subarray ordenado e esse subarray ordenado. Nós temos que fazer agora a fusão e ordenação desses dois subarrays. Vou criar um método chamado merge metades, em que eu vou passar para ele o array, vou passar para ele o array de temporário, que nós vamos utilizar ele agora, vou passar para ele o esquerda e vou passar para ele o direita. Vamos criar esse método. Vou mudar o nome dessas variáveis. Eu vou chamar esse aqui de início do esquerda e esse aqui o fim direita, que são justamente esses dois ponteiros. Vou colocar um pipe aqui para separar, para deixar claro que são dois subarrays. Agora, veja aqui, eu vou ter que comparar o 3 com 1. Quando ele fizer essa comparação, ele vai jogar 1 aqui para cima. Só que, para poder fazer isso, eu tenho que definir ponteiros para cada subarray. Então eu preciso colocar o quê? Eu tenho o início do ponteiro, eu tenho o início do esquerda. Então o que eu preciso saber? Onde ele termina? Int fim esquerda, que vai ser igual a o início esquerda mais o fim direita dividido por 2. Então observem que o esquerda finaliza aqui. Eu preciso saber onde que o direita inicia. Onde que o direita inicia? Início direita, que vai ser igual ao fim esquerda mais 1. Então eu sei onde o array da esquerda inicia e termina, eu sei onde o array da direita inicia e termina. Agora, eu preciso criar ponteiros para poder iterar sobre cada item desse array. Então, vou colocar int esquerda atual. O esquerda atual vai começar no início da esquerda. Int direita atual. E ele vai apontar para o início direita. Eu também vou precisar de um array para iterar sobre o array temporário. Eu vou criar uma variável chamada int. Eu vou colocar temp index, em que ele vai começar no início da esquerda. Agora, nós vamos fazer a iteração nos subarrays. Então, qual é a ideia? Enquanto o início esquerda, enquanto o esquerda atual for menor ou igual ao fim esquerda e direita atual for menor ou igual ao fim da direita, nós vamos continuar verificando os itens do subarrays. Então, qual é a ideia agora? Se o array de índice esquerda atual for menor que o array de índice direita atual, observem que eu tenho um ponteiro aqui, só para facilitar, nós estamos fazendo isso aqui agora. Esse item é menor do que esse item, else, que é esse caso. Else, o que eu tenho que fazer? O array temporário de índice temp index vai receber então um array de índice direita atual. Então o que ele está fazendo? Ele está jogando 1 aqui para esse array. O que eu tenho que fazer agora? Direita atual mais mais. Então vou incrementar esse item. Eu também preciso incrementar o temp index. E agora ele tem que apontar para esse elemento aqui. E ele volta. 3 é menor do que o 2? Não. Então o que ele faz? Joga o 2 para cá, incrementa
o direita. Incremento o direita. E agora o temp index também é incrementado para esse índice aqui. Aí ele volta. 3 é menor que o 5? Que é esse caso aqui, que nós temos que fazer temp de índice. Temp index vai receber o array de esquerda atual. Esquerda atual mais, que é justamente isso. Então aqui ele jogou 3. Aí ele avança. Aí de novo ele faz a comparação. O 6 é menor que o 5? Não. O que ele faz? Joga o 5 para cá. E agora o direita vai ficar fora dos limites do array. Então ele vai parar esse laço de repetição. Agora nós temos que verificar se tem elementos sobrando. Por exemplo, nesse caso aqui não verificamos nem um 6 e nem um 8. Vamos fazer isso aqui então. Agora o que nós temos que fazer? Enquanto o esquerda atual for menor ou igual ao fim do esquerda, nós vamos fazer aqui temp de temp index recebe o array de esquerda atual. Esquerda atual mais. Vamos fazer o mesmo processo para o direita. Apesar de nesse exemplo o laço de repetição não será executado, mas nós precisamos também verificar. While direita atual menor que o fim, menor ou igual ao fim do direita. Temp de temp index vai ser igual ao array de direita atual. Direita atual mais temp index mais. Também precisamos colocar o temp index mais nesse item de cima aqui. Aí, o que ele vai fazer nesse processo? Vai jogar o 6 e vai jogar o 8 aqui. Agora o que nós precisamos fazer é copiar o array temporário para o array original. Então ficaria for int i, começando de 0 até i menor que o temp index e mais. Nós temos que fazer array de índice i recebe o temp de índice i. Esse é o algoritmo. Vamos testar. Vamos executar com esse array. 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Funcionou. A complexidade de tempo do merge sort será de O de n log n. Por que n log n? Vamos analisar o log n. Nós tínhamos os ponteiros direita e esquerda e direita. E chamadas recursivas estão sendo feitas. Dividimos o array pela metade e chamadas recursivas estão dividindo o array. Então, no primeiro cenário seria E apontando para o 6 e o D apontando para o 8. Uma outra chamada recursiva precisa ser feita. Agora, dividindo o array, E apontando para o 6 e o D apontando para o 3. Outra chamada recursiva precisa ser feita para dividir o array. E agora, E e o D apontam para o mesmo elemento. Observem que fizemos 1, 2, 3 chamadas recursivas. Essa é a parte log n da complexidade de tempo. Qual número, 2 elevado a qual número é igual a 6? Porque são 6 elementos, 3. Então, 1, 2, 3 chamadas recursivas. A parte n, ela entra na parte de fusão e ordenação dos elementos. Para ficar fácil o entendimento, vamos dividir isso aqui em 2 arrays. São necessários verificar todos os elementos do array. Então, são n verificações. Essa é a parte n da complexidade de tempo. Já a complexidade de espaço, nós estamos utilizando um array temporário para poder fazer a ordenação. E o tamanho do array é do mesmo tamanho do array original, no caso n, tamanho n. Mas também temos
as chamadas recursivas, em que seria log n. Então, em teoria seria O log de n mais n. Só que o log de n é dominado pelo n. Então, a complexidade de espaço desse algoritmo é apenas O de n. Bom, por hoje é só. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para o fortalecimento do canal. Te vejo no próximo vídeo.